Por que eu estou doente? Por que eu adquiri essa doença? Ou porque aquele meu conhecido está doente? Você quer entender a origem das doenças? Espera a vinheta, vem comigo! Bem-vindo ao meu canal, eu sou o professor Rafael Aleixo. Eu tenho esse canal, Professor Rafael Aleixo, ABC da Espiritualidade, onde eu busco explicar os conceitos mais básicos, os tijolinhos da espiritualidade, para que você compreenda algumas leis da vida e viva melhor e mais espiritualizado. Nesse vídeo, na verdade, este vídeo é uma continuação do vídeo anterior. No vídeo anterior eu conversei com vocês sobre a constituição do nosso corpo, que somos feitos em 4 corpos, que não existimos somente um corpo, mas existimos em 4 corpos, e são os corpos material, energético, emocional e mental. Agora eu vou um pouquinho mais a fundo nesse conceito de corpo quaternário e vou explicar para você o surgimento das doenças, seja doenças físicas, doenças psicossomáticas, ou seja, a origem das doenças, como se dá esse processo que origina uma doença. Basicamente, a nossa vida ela é administrada da seguinte forma. Então, como surgem as doenças? Vou pegar aqui o meu giz. Como surgem as doenças? Nós temos um movimento natural da vida, onde constantemente, milhares de vezes ao dia, ou milhões de vezes ao dia, nós somos bombardeados por mais diferentes energias, por pensamentos, por emoções, por energias, e o nosso corpo material também processa bilhões de informações por dia. Tudo isso está dividido, cada qual no seu corpo, cada qual processando a informação que lhe cabe, a energia que lhe cabe. Então nós temos constantemente, 24 horas, recebendo informações no corpo material e o corpo material jogando parte de informações para os outros corpos. Funciona mais ou menos assim. O corpo material recebe um estímulo. O corpo material recebeu aquele estímulo, ele vai processar até onde ele consegue. Então ele recebe o estímulo, processa, ele percebe que ele não consegue mais processar. Porque a partir daquele ponto, já vai entrar na esfera de outros corpos. Então ele processa o que lhe cabe e repassa o restante para os outros corpos. Então o corpo material recebe um estímulo, ele não dá conta de processar sozinho, ele envia esse estímulo para o corpo energético. O corpo energético recebe aquele estímulo do corpo material, processa o que lhe cabe e o excedente é enviado para o corpo superior, para o emocional. Por sua vez, o emocional processa a parte que lhe cabe e o restante joga para o corpo mental. Mas você viu que a direção dessas energias foi do corpo mais denso para o corpo mais sutil, nessa seta aqui. Porém, o contrário também pode acontecer. Um estímulo mental, o corpo mental recebe um determinado estímulo, ele processa aquele estímulo até onde a parte que lhe cabe. Se houver excedente, ele então transmite o excedente para os corpos inferiores. E aí o emocional processa, o que sobrar vai para o energético, o que sobrar vai para o material. Constantemente, 24 horas por dia, há esse fluxo e esse influxo de processamento de energias. O nosso corpo, o processamento de energias no nosso corpo é esse esquema aqui. É assim que o nosso corpo funciona. Um fluxo, influxo constante de energia, processamento de estímulos e principalmente energias. Bem,
esse é um sistema muito perfeito. Esse sistema foi criado pela espiritualidade a partir de planejamentos, de testes in vitro, né? Testes analíticos de matemática e testes práticos com a humanidade. Então, a espiritualidade, que é inteligente, desenvolveu esses 4 corpos e o processamento conjunto desses 4 corpos é o que mantém o ser humano saudável, espiritualizado, feliz, centrado e saudável. Perfeito? Mantém o ser humano espiritualizado, feliz, tranquilo, energetizado, equilibrado e saudável. O problema surge agora. Se este é um sistema perfeito, e nós, seres humanos da terceira dimensão, somos seres imperfeitos, ora, você colocar um sistema perfeito em um indivíduo ainda imperfeito, vai ter ali uma certa complicação, certo desencaixe de funcionalidade. Algo perfeito em algo imperfeito vai gerar um atrito, vai gerar um problema. E é esse atrito, esse problema que é a grande missão nossa, né? Tentar equilibrar esses corpos. Mas vou fazer a seguinte pergunta: e se surgir um problema em um corpo? E agora? Como será? Aqui está muito lindo, aqui está muito perfeito, processamento perfeito. Mas e se surgir um problema em um determinado corpo? Precisamos expurgar dos 4 corpos. Lembra na aula anterior? Se você não assistiu, tô deixando aqui em cima, tô deixando o card para você assistir essa aula. Mas, se você lembra da aula anterior, eu explico. Cada corpo é independente, porém, um interage com o outro. Cada um trabalha a sua energia, porém, um interfere no outro, um interage com o outro. Ou seja, se surge um problema em um corpo, todo o sistema vai ficar desequilibrado. Ou seja, se surge um problema em um corpo, eu tenho que expurgar esse problema, eu tenho que mandar embora esse problema dos 4 corpos. É óbvio, se eles estão interconectados, dá problema em um corpo, eu tenho que tirar de todos os corpos. Correto? É bem óbvio. Então, e como que nós expurgamos então? Veja só. É aqui que surge, por exemplo, uma doença psicossomática. Vou explicar para vocês, então, um problema no corpo emocional. Então tá lá. O corpo emocional, de repente, ele recebe um determinado estímulo, a pessoa começa a sentir ódio de outra pessoa. Isso é uma energia emocional, mas fora do espectro que o corpo emocional consegue processar. Então, um ódio muito forte dentro da pessoa. Esse ódio vai gerar um desequilíbrio no corpo emocional. O corpo emocional da pessoa vai tentar expurgar, vai tentar tirar aquele problema que está causando. Então ele manda o problema para o corpo mental. O corpo mental recebe aquele estímulo de ódio, ele processa, mas ele não consegue produzir. Porque o corpo mental não processa ódio. O corpo mental processa pensamento, não processa sentimento. O corpo mental vai e manda para o corpo energético. O corpo energético recebe aquela carga de ódio, ele processa a energia, não sentimento. Ele fala, não sei o que fazer com isso, e manda para o corpo material. Aí, meu amigo, minha amiga, quando chega no corpo material, o corpo material recebe aquela carga, o corpo material não foi criado, não foi desenvolvido para processar ódio, sabe o que acontece? Aquela doença se materializa. Aquela doença vira uma doença física. Olha só, o corpo emocional criou
um distúrbio em todo o sistema. O corpo emocional criou um distúrbio naquele sistema, ele não deu conta de processar. Ele repassa tentando expurgar, ele repassa para os outros corpos, o mental não consegue, passa para o energético não consegue, passa para o material. Quando chega para o material vai mandar para quem? Vai mandar para o mental? Ele recebeu de lá. O material vai devolver para o emocional? Não, o emocional já processou. O material vai devolver para o energético? Não, recebeu de lá. O que o material vai fazer? Vai mandar para fora do sistema. Quando manda para fora do sistema, se materializa a doença em você. Então, toda doença, a literatura espiritualista afirma, toda doença é o reflexo do desequilíbrio em um desses corpos. A doença pode surgir do corpo mais sutil para o corpo mais denso, mas também pode surgir do corpo mais denso para o corpo mais sutil. Eu vou explicar continuando no vídeo. Então, uma doença psicologia somática. Uma doença psicossomática, a origem dela é exatamente isso aqui. Eu vou trocar o giz, vou pegar um giz de uma cor diferente, um verde. A doença psicossomática, ela surge como no corpo mental, por um estímulo do corpo mental. Pode ser, por exemplo, uma depressão, por exemplo. O corpo mental não consegue processar aquele estímulo corretamente, envia para o corpo emocional não consegue, envia para o energético não consegue, envia para o material não consegue processar, não pode devolver porque já veio de lá, expurga para fora do corpo em forma de uma doença. É o psico, é a mente que criou a doença, por isso uma doença psicossomática. Mas nós temos também o contrário, um estímulo material que causa uma doença mental. Por exemplo, um estímulo material seria uso de drogas, a viciação. Então, a matéria recebe aquele estímulo, por exemplo, da cocaína, recebe o estímulo da cocaína, o corpo material processa esse estímulo, não dá conta, envia para o energético envia para o emocional envia para o mental, e o mental não tem como devolver, porque já recebeu de lá, o mental vai expurgar. Quando o mental expurga, nasce o vício, nasce a dependência, porque aí já é a mente exigindo, a mente querendo aquele desequilíbrio. Já surge uma doença no campo mental. Mas também, por exemplo, pode surgir no material e vai subindo, sutilizando para os corpos. Por exemplo, chega no emocional e o emocional expurga. Surge, por exemplo, um desequilíbrio emocional, uma depressão, um sentimento de raiva, um sentimento de ódio, um sentimento de amor, tanto para o bem quanto para o mal. Ou seja, a doença também está fazendo o caminho de baixo para cima e de cima para baixo. O que é embaixo é como o que é em cima, e o que é em cima é como o que é embaixo. Então, esse é o esquema básico de surgimento de uma doença. Então, a doença física é a materialização, olha só, do desequilíbrio dos outros corpos. Você pode me perguntar, mas e as crianças? Mas e os santos? Santos que padeceram sobre doenças, que sofreram e morreram sobre doenças. O que acontece nesse caso? Neste caso de crianças e santos, o desequilíbrio vem de outras vidas.
Não todos os casos. Mais para frente eu vou produzir um estudo, uma aula sobre a origem do autismo, o autismo na visão espiritualista. Mas isso é mais para frente. Porém, as crianças que nascem com doenças, esse desequilíbrio, ele é originado em outras vidas. Gente, é óbvio, porque se a doença física é a materialização do desequilíbrio, uma criança que nasce doente ou que adoece muito nova, o desequilíbrio foi originado em outra vida, porque não deu tempo dela ainda se desequilibrar os seus 4 corpos nesta reencarnação. Então, necessariamente, as doenças em crianças são ajustes espirituais de desequilíbrios anteriormente fabricados, produzidos por esse indivíduo, por essa criança. Veja, esse sistema foi criado pela espiritualidade para que nós possamos viver o nosso melhor, para que nós possamos ser plenos. Porque quando alcançarmos o controle mental, emocional, energético e material, nós seremos plenos. A nossa mente será plena, as nossas emoções serão equilibradas e plenas, as nossas energias nos equilibrarão e o nosso corpo material será o instrumento de materialização de todos esses corpos. Isso é maravilhoso, isso é lindo, isso é riquíssimo. Só que nós, ainda seres imperfeitos, ainda trabalhando arduamente, estamos em processo de equilíbrio e desenvolvimento de cada corpo. Nós conseguiremos, porque o nosso caminho é a evolução. Nós conseguiremos, mas por enquanto nós ainda produzimos um ou outro desequilíbrio em um ou outro corpo. E é aí que surgem as doenças. Aí fica a grande questão, a grande pergunta: podemos pegar doença dos outros? Podemos. Sabe por que podemos? Porque nós somos ondas eletromagnéticas, nós somos luz. Então, se eu sou uma onda eletromagnética, uma outra pessoa doente também é uma onda eletromagnética. E quando interagimos, uma terceira onda, pode surgir uma doença. Porém, essas doenças que podemos pegar dos outros, poderemos pegar só nos corpos sutis. Nós não pegamos doença de outras pessoas nos corpos mais densos, no corpo material, somente nos corpos sutis. Você quer um exemplo? Se você está lá convivendo com uma pessoa completamente depressiva, uma pessoa que não tem esperança na vida, uma pessoa que não quer saber de nada, para ela já acabou a vida, ela pensa em suicídio, você convive frequentemente com essa pessoa. Ela está emanando essas ondas eletromagnéticas de depressão. Se você não tiver os seus corpos concentrados, seus corpos equilibrados, você está recebendo aquela energia e aquela energia vai te afetar. Ela vai te afetar como? Ela vai entrar em somatória com as suas ondas, você vai diminuir o nível vibracional e você pode chegar a ter uma depressão. Você pode ter uma depressão por estar perto de alguém com depressão. Isso quer dizer, para eu me afastar de pessoas doentes, se você fizer isso, aqui você vai piorar ainda. Por quê? Porque nós estamos aqui para nos ajudar e ajudar o próximo. A solução não é se afastar de pessoas doentes, mas equilibrar os seus corpos. O médico, para tratar um doente, o médico tem que estar saudável. Como é que um médico com um câncer no cérebro vai tratar uma criança, se ele for pediatra? Ele tem que estar saudável para tratar o doente. E você precisa estar equilibrado para tratar
aquele seu irmão, aquela pessoa que precisa da sua ajuda. Então, podemos pegar doenças nos outros? Se somos ondas, podemos sim, porém, só nos corpos mais sutis, principalmente o mental e o emocional. Você é bombardeado frequentemente com aquela energia, aquilo te derruba e você adoece. Bem, a última pergunta eu coloquei aqui, ó. E as doenças morais? Como curar? Doença moral, ele é o expurgo da mente ou, dependendo, do emocional. Ou seja, ele está num corpo mais sutil. As doenças, quando estão no corpo mais sutil, é mais difícil de tirar. Porque, por exemplo, você tem aqui no estômago uma úlcera. A úlcera é fácil consertar. Você vai lá, compra um omeprazol e você resolve aquela úlcera. Você toma um omeprazol, toma um antiácido, toma mais um remedinho aqui, ali e tal. Você cura aquela úlcera. Para de comer coisas ácidas. É fácil curar uma úlcera. O difícil é você curar um defeito de caráter. Ódio. Como que você cura o ódio? Ganância. Como que você cura a ganância? Orgulho. Tem remédio para orgulho? Curar de repente um câncer de mama, em relação às doenças morais, câncer de mama é fácil. Você vai numa quimioterapia, numa radioterapia, você tem todo aquele tratamento, você consegue curar. Agora, como que você cura, por exemplo, o desejo de ferir o teu irmão? Esse é difícil. Como que você cura a ganância de tomar a casa dos teus irmãos, a casa dos teus primos, aquela casa da sua avó que faleceu? Esse desejo, aquela casa é minha, eu vou passar a perna nos meus primos. Como é que você cura isso? Radioterapia não vai solucionar. É chão. É chão. Para você consertar um problema moral, é muito chão. É muito desenvolvimento, é muito trabalho, muita reflexão. Compreende? Então, a cada vez que as manifestações de doença sutilizam, mais difícil é nos curarmos. Uma doença no material é muito mais fácil do que curar uma doença no emocional. E a doença no emocional é muito mais fácil de curar uma doença no mental. Nos próximos vídeos eu vou ensinar o processo de cura, como é realizado a cura. Mas nesse instante eu quero que você compreenda toda a sistemática de origem, de criação, de construção da doença. Em relação à doença, não existem vítimas. Você quer entender por que você está com essa doença? Não existe vítimas. A natureza não pune e não culpa ninguém. Você criou essa realidade de doença. Eu não estou sendo depressivo aqui, pelo amor de Deus. Só estou tentando mostrar para você que talvez uma doença que você tenha seja um expurgo de um desequilíbrio. Abençoe a tua doença. Agradeça a sua doença. Porque é sinal que você está expurgando. Já esse desequilíbrio vai ser eliminado, vai ser expurgado. Então, aceite a doença, agradeça a doença, faça as pazes com a doença. Ela vai passar, isso vai ser expurgado e você vai ter novamente a oportunidade de equilibrar os seus corpos. Essa é a chance de você obter realmente a cura. Perfeito? Eu espero que você tenha compreendido toda a sistemática de origem das doenças. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer pergunta, questionamento, pode comentar aqui embaixo. Agradeço demais. E se você gostou dessa aula, fez sentido para você, você gostou do conteúdo, você quer receber mais conteúdos como esse, se inscreva no meu canal para que todo
vídeo que eu postar, você receber um avisozinho, o professor Rafael postou um vídeo novo, tá bem? Eu agradeço demais a oportunidade de conversar com você por alguns minutos, tá bem? Muito obrigado. Om Namastê, eu te saúdo, tu és meu irmão.